Bom, e não é que o Bahia perdeu o segundo jogo consecutivo na Arena da Fonte Nova, agora para o Corinthians, que estava na zona de rebaixamento e que com essa vitória saiu da zona do rebaixamento, e o Bahia com essa derrota caiu para sexto lugar na tabela do Brasileirão da Série A, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa história aí desse jogo e peço a você, antes de tudo, que se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Bom, o Bahia fez um jogo contra o Corinthians que, de certa forma, pareceu muito com o jogo feito contra o Cuiabá. Não foi exatamente da mesma forma, porque no segundo tempo o Bahia fez alguma coisa interessante, dominou, teve controle de tudo, mas como já tinha levado um gol no primeiro tempo, não conseguiu superar o Corinthians, que agora não é mais Z4. E a preocupação nossa é a seguinte: e agora o Bahia vai despencar? Agora vai ficar perdendo? Será que os times conseguiram já mapear todo o jogo do Bahia a ponto de que o Rogério Ceni não tem mais o que fazer? São perguntas que surgem. O Bahia mais uma vez esteve irreconhecível. Não funcionou a dupla de zaga, o Cuesta e o Canu estavam perdidos. Não funcionou também muito bem os laterais, Santiago Arias, que estava jogando durante mais de um mês na Colômbia, na seleção colombiana, na Copa América. Não funcionou o Santiago Arias e mesmo o Gilberto também entrando, também não funcionou. Não funcionou o Santiago Arias e o Luciano Juba, não funcionou o Gilberto e o Iago Borducci, ok? O fato é que o Bahia esteve mais uma vez irreconhecível. Vamos lá. O Bahia jogou com Marcos Felipe, Santiago Arias, Canu, Cuesta, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. O meio de campo hoje não funcionou mais uma vez muito bem, perderam muitas oportunidades, o Bahia teve muito mais chance de fazer gol do que o Corinthians, mas o Corinthians foi efetivo e conseguiu sair com uma vitória de 1-0, suficiente para tirá-lo da zona de rebaixamento. O que dizer do Marcos Felipe? Razoável. Santiago Arias, fora de ritmo. Canu, voltou a ser o velho Canu, com os erros, atabalhoado. Cuesta estava perdido no jogo, apesar de que é um jogador que tem qualidade técnica, mas até por falta de minutagem estava perdido, levou cartão amarelo, por pouco não foi expulso. Luciano Juba não fez quase nada na lateral esquerda, também não resguarda na parte defensiva. Caio Alexandre não fez aquelas jogadas maravilhosas, aqueles cruzamentos maravilhosos, e não aproveitou bem as chances que teve uma bola na trave que quase conseguiu fazer o gol, mas ficou no quase mesmo. Jean Lucas também esteve praticamente, por pouco a gente não sabia nem se ele estava jogando, porque o Jean Lucas esteve apagado. Everton Ribeiro também um jogador de qualidade, mas não conseguiu fazer muita coisa. O Cauli, desde que não foi para o Palmeiras, que o Cauli não é mais o Cauli como a gente esperava que fosse. Rogério Ceni insiste no Cauli. Cauli é um jogador de qualidade, chega a fazer gol, tal,
mas o jogo do Cauê está cada vez pior. Não quer dizer que ele não tenha qualidade, mas a situação está complicada com o Cauê dessa forma. Tassiano, um jogador que mostra muita coragem, disputa de bola, tal, mas não conseguiu ser eficiente o suficiente. E Everaldo também perdeu também gols. Ou seja, o Bahia não jogou bem, tecnicamente foi muito ruim, mais uma vez, muito ruim. E a gente se pergunta, será, aquela pergunta que eu fiz, que os times agora conseguiram mapear bem o jogo do Bahia e agora conseguem exatamente isolar, conter o Bahia suficientemente a ponto do meio de campo não conseguir fazer nada, apesar de criar jogadas interessantes, mas as finalizações continuam uma porcaria, né? Então essa é a questão. Então vamos lá, os reservas foram Adriel, Gilberto, David Duarte, Marcos Vitor, Vitor Hugo, Iago Borduque, Rezende, Iago Felipe, Ademir, Depena, Biel e Ratão. No segundo tempo entraram Iago Borduque, Rezende, Ademir, Depena, ok? Mas foi uma pena que não surtiu efeito como a gente esperava. Mais de 47 mil torcedores na arena da Fonte Nova voltaram decepcionadíssimos. É cruel estar aqui, ter que falar mais uma vez de um jogo péssimo do Esporte Clube Bahia. Aí eu me pergunto agora, Rogério Ceni se perdeu, daqui para diante ele não vai ficar vacilando? Se perdeu o Bahia, se perdeu e agora é só escada abaixo. Espero que pelo menos continuem fazendo um jogo suficiente para se manter até a 6ª colocação e conseguir uma vaga nas Libertadores do próximo ano. Fato é que o Bahia, com esse time como ele está, não vai muito longe, mas claro, vai ficar brigando aí do 10º para cima. Mas se continuar dessa forma, a coisa fica complicada. E aí, será que com a chegada do Lúcio Rodrigues, o Bahia vai fazer alguma coisa interessante? Será que não é interessante ter um centroavante? Ok? Eu não espero muita coisa, apesar de vir alguma qualidade para o meio de campo, né, para o ataque, como é o caso, porque o Lúcio Rodrigues, ele não é um centroavante, não é? Se eu não me engano, é um meia. E aí, ele não vai conseguir fazer muita coisa, e se essa janela de transferência ficar somente na chegada do Iago Borduque, que até agora não mostrou muita coisa interessante, e no Lúcio Rodrigues, seguramente nós corremos o risco até de não ficar nem entre os 10, nem não ficar na primeira parte da tabela. Me preocupo com isso, porque vejo que o Bahia, nos últimos jogos, está caindo cada vez mais de qualidade técnica. Muito sério isso. O jogo contra o Cuiabá foi péssimo. Esse jogo contra o Corinthians, o Bahia tem uma capacidade incrível de ressuscitar defunto, como é o caso do Corinthians, que praticamente já estava selando o seu rebaixamento, praticamente vamos daqui a próxima rodada, a gente já vira o turno, e o Corinthians estava para se manter na zona de rebaixamento. O Bahia fez o favor de acordar o Corinthians, ok? Então eu me preocupo muito mesmo com esse Bahia, da maneira como ele está. A janela de transferência, não acredito que vai chegar muita coisa esse ano ainda. Acredito que depois do Lúcio Rodrigues, talvez apareça mais um atacante, alguma coisa desse tipo, talvez apareça. A chegada, o retorno de jogadores como Vitor Hugo, eu não faço muita fé nisso. Ó. O Diego Rosa não considero nenhum jogador para
a Série A. Então, jogadores aí como Marcos Vitor, David Duarte, Iago Felipe, eu acho que não somam muito para o Esquadrão de Aço. O fato é que o Bahia, esse ano, está mostrando uma melhora, evidentemente, mas essa melhora pode ter sido passageira, pode virar um cavalo paraguaio, pelo menos é o que está apresentando até agora, ok? Eu, como torcedor, ainda acredito que o Bahia vai, pelo menos, ficar brigando ali vamos dizer, ficar entre o sexto ou quinto colocado. Pelo joguinho que está fazendo, corre um sério risco de não ficar nem nisso. Qual é a sua opinião, torcedor? Ok? Sei que você está muito triste por essa derrota contra o Corinthians, né? Derrota para o Corinthians, né? A gente fica de cabeça inchada com a derrota do Bahia, principalmente quando o Bahia faz um péssimo jogo. Se for analisar mais detalhadamente, podemos dizer, olha, no segundo tempo, o Bahia teve uma melhora de qualidade, aí, melhorou sua qualidade, mas não foi efetivo, não foi suficiente e continua pecando muito nas finalizações, as decisões péssimas. O que é que esses jogadores treinam, o que é que eles fazem, que água eles bebem, porque a coisa está ficando feia, está ficando preocupante, ok? Dê a sua opinião, inscreva-se, dê um like e também ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.